respostas, que foi feito pelo que foi escrito pelo pesquisador Allan Kardec. Então, assim, é um livro fantástico. Ele é pelo Allan Kardec, então o pessoal fala, é um livro espírita. Não, é um livro que todos devem ler. Porque antes de mais nada, se olhar para o espelho e falar, eu sou espírita, então pronto. Então eu vou compreender o que está lá. Posso não compreender tudo de cara, mas eu vou pelo menos achar coisa que tem a ver comigo. Então o livro dos Espíritos é, na verdade, uma pesquisa em que Allan Kardec fez, né? Em 1800 e alguma coisa, né? Já estamos mais de 160 anos, eu acho, do livro, em que aconteceu, principalmente na França, nos Estados Unidos, muitas situações, né? Da espiritualidade, de querer se mostrar, dizer, existe outro lado. Mas de que jeito ia mostrar? Sutil? Não. Se até hoje, mesmo tendo comunicações, não acredito. Então, sim, na época foi a partir de mesas girantes, isso todo mundo ouviu, acontecia muito lá na França, mas só que as pessoas aproveitavam tudo isso apenas como um espetáculo, né? E a espiritualidade, ela tinha que mostrar alguma coisa, eu estou aqui, alguém precisa se atentar para isso. Allan Kardec, como um bom pesquisador, foi convidado para ir numa dessas reuniões e disse, também não acredito, eu quero prova das por que acontece, como acontece. Ele foi lá e começou a fazer perguntas sistematicamente, aqui, ali, enviava a mesma pergunta lá para outros países, para que a espiritualidade respondesse a mesma pergunta. E aí ele associava respostas similares, vindas de pontos diferentes, de médiums diferentes, tinha sentido. Então o que ele fez foi compilar, apenas isso. Agora, tem todas as respostas para a nossa vida? Ele só traz possibilidade de você se questionar. Mas é fantástico, eu acho muito legal o livro, ele fala desse, a gente começou falando da criação, o que é Deus, todo mundo lembra um pouquinho aí, né? É instinto, inteligência, como é que fala? As espécies com vidas, os inorgânicos, os vivos, né? Fluido vital, e a gente vem vindo. Agora a gente vai entrar mundo normal primitivo. Isso faz parte de várias divisões do livro. Inclusive, eu nem sei se tem aqui, mas se tiver, fiquem à vontade para levar, para ler, viu? Apesar de que é um livro que é bom que a gente tenha da gente, porque é um livro assim, estou a fim de ler um pouco agora, ler. Porque ele não é uma sequência assim, você não precisa pegar do começo até o final, porque não é uma história. Você pode pegar partes dele que te interessa para ir lendo. E aí a gente está agora falando sobre, começa a falar sobre a vida espiritual. E aí o mundo normal primitivo. Aí quando eu li isso, eu falei, mas mundo normal primitivo. E aí, hoje eu tenho condições de entender, depois de muito quebrar a cabeça, eu falei, mas mundo normal primitivo está falando de mundo espiritual. Mas o mundo primitivo, não é que a gente fala, tem o mundo primitivo, tem provas e expiações, é uma outra categoria. Esse mundo primitivo aqui é aquele primordial, onde tudo começa, tá? Então leia esse primitivo que é assim, é o primeiro, tá? Eu tô falando isso porque no começo eu olhei e falei, mas no mundo normal primitivo, o primitivo é lá na frente que a gente vai estudar. Eu falei, é o mundo primário, né? Então pergunta, já estamos lá no 84, hein, gente? Já estamos na segunda parte. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora esse, né, aquele que vemos? Aí a espiritualidade responde, sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas. Alguém tem dúvida disso? Que tem um mundo além desse que você conhece, da matéria? Alguém aqui ainda duvida, ou é difícil de crer, ou pensa nisso às vezes? Hein, gente? Responde. Eu estou perguntando. Tipo, para vocês falarem que existe um mundo fora esse que você vivencia, que você tá vivendo aqui sua vidinha, na cabeça de vocês.
Consegue entrar isso, que existe outro? Para mim é muito normal. Com certeza. Essa ideia de que existe outro, de que existem os espíritos. Normal. Gostei da palavra. Para mim é normal. É essa palavra correta mesmo. Isso é normal. Não existe nada anormal e nem sobrenatural. A palavra mais correta que ele falou hoje é isto é normal. Né? Então, assim, a maioria crê nisso, né? Mesmo porque, até com o avanço da ciência, aos poucos está sendo dado o programinha de computador para a gente começar a entender as outras coisas, até para quem é mais cético. Exatamente. A gente viu no começo que os espíritos, lembra que a gente falou, os espíritos povoam todo o universo, lembra? Falou assim, ele foi criado, ele já existe desde que Deus existe? Não, Deus criou os espíritos, é assim que a gente já estudou? Então, todo mundo já ouviu falar em outra dimensão? E o que é outra dimensão? Espiritualistas, a gente fala numa linguagem espiritual, a gente fala outras dimensões. Essas outras dimensões faz parte de onde? Do mundo espiritual. Então, assim, várias escalinhas, mas no mundo espiritual. Olha para você ver, nós falamos várias dimensões. Mas tudo é mundo espiritual. Tudo não é mundo existe o extra mundo espiritual, não existe. Não existe. Mas, aqui nós estamos diferenciando o mundo corpóreo. Só pra gente, né? Mas você falou bem, tudo espiritual mesmo. É isso que eu estava fazendo na porta. O que foi? Já está se Fechou manifestando sozinho. Entrou um atrasado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ó, Entrou alguém. qual dos dois? Se for para um bem, que seja bem-vindo. Qual dos dois? O mundo espírita, ou o espiritual, ou o mundo corpóreo? Qual é o principal na ordem das coisas? A resposta está ali, né? Não tem muito o que pensar. O mundo espírita, ou espiritual, ou as outras dimensões, que pré-existe antes da corpórea e sobrevive além da corpórea. Certo? Então a gente está falando que tudo é normal. Tudo que está ali, ninguém está achando, né? Então a gente pode ir para frente. Mesmo porque o mundo material é uma cópia do que é real. Né? E dizem que é uma cópia mal feita ainda. Quem faz projeção astral, quem tem facilidade para desdobramento, volta e diz, vocês estão se achando? O lugar de lá é muito melhor que aqui, em termos de beleza, em termos de tudo que é melhor. Né? Sabe aquela coisa assim, você tenta fazer um desenho igual alguém que desenha muito bem? O senhor nunca sai aquelas coisas, pode até sair similar, mas não sai aquelas coisas. Né? Pois é. E aí, vamos para o outro. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, esse da matéria, do corpo, sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Ele está perguntando, pode deixar de existir essa matéria, esse mundo, então, de corpo? Né? A espiritualidade respondeu, claro, né, de certo. Eles são independentes, mas, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porque um sobre o outro incessantemente reagem. Ou seja, nós já falamos lá atrás, há um tempo atrás, que somos partículas de Deus. Temos, né? Essa partícula de Deus, portanto, somos parte dele. Quando a gente fala isso, a gente diz assim, então eu tenho que ter consciência de que, para que eu descubra as coisas, dizem, eu estou recolocando algumas coisas a forma como que eu compreendo, tá, gente? Mas é a minha forma de compreensão. Já que a gente é uma partícula, no meu entendimento, a vida corpórea é uma maneira de Deus experimentar e fazer a vida acontecer. Por isso que tem aquela frase de que vós sois deuses. Você nunca vai ser ele. Tá? Mas lembra que eu fiz um desenho uma vez? Uma bola, várias bolinhas dentro dessa bola. Eu disse, tudo está em Deus. E Deus está em tudo.
Então, se você é parte dele, é como se aquele grande se subdividisse em muitas partes. Ele não perde seu todo, mas essas partes experienciam para voltar para a casa do Pai, a gente fala, né? Então, assim, a gente é infinito enquanto espírito, mas você vai experienciar muitas coisas para poder chegar mais próximo. Então, o que é chegar mais próximo de volta ao Pai? É conseguir ter uma compreensão muito maior. É como se você fosse aquela bolinha, você vai se desenvolvendo. Lembra que eu fiz um círculo e várias bolinhas dentro, como fractais. É como se essas bolinhas fossem criando corpo e experiência, conhecimento, para ter condições de chegar próximo desse Pai, para entender melhor esse Pai. Então, assim, pode viver o Espírito sem, porém, é preciso essa parte material para que aconteça essa reação entre um e outro. E aí, assim, a espiritualidade precisa? Precisa. Hoje alguém colocou no grupo, foi Mara, colocou no grupo sobre Chico, falando da mãe. Aí ele fala que alguém deve ter lido que ele conversa muito com a mãe durante uma vida inteira. A mãe vem e está junto com ele a maior parte da vida dele. Aí chegou uma hora que a mãe disse, agora eu não vou mais, eu vou me afastar porque eu vou voltar para a Terra. Eu vou reencarnar novamente, então a gente não vai se ver mais dessa maneira. E aí, assim, ela de repente precisava. É aquela história, ela precisa vivenciar por ela ou por outros. Depende a situação e o desejo que se tem e a escolha que se faz. Mas ela tende a voltar. E ela estava no mundo espiritual. Quem diz a ela que ela tem que voltar? Alguém diz? Existe só uma lei que nos diz isso. Onde está essa lei? Na consciência. É a consciência dela, né? Exato. Então, assim, primeira coisa que a gente quebra é, somos filhos aprendendo para poder ter uma compreensão maior para poder chegar perto desse Pai. Entendeu? Nós nunca vamos ser ele, mas vamos ter que ter condições. E de que maneira a gente tem condições? Exercitando. E exercitando a partir dessa vida corpórea que a gente exercita. Exercita tudo que vocês podem imaginar, né? Exercita na relação, exercita numa vida, exercita de diferentes modos, tá? Então, assim, não necessariamente a vida espiritual precisaria, porque todos dizem que é muito melhor estar do lado de lá do que estar nessa vida. E muitos estão lá e dizem, eu tenho que voltar, eu tenho que retornar. Ah, mas por quê? Chico falou, mas por quê? Você vai voltar de novo. Mulher dele, que sofreu tanto, do pai dele. Ele falou, um dia você vai entender, né, Chico? Isso é amor. Amor fraterno. E veio para experienciar de novo. Pelo jeito foi em 2000, né? 2000. Já faz 20 anos que está de novo aqui. E aí, não tem como a gente falar da vida espiritual e falar dessa relação, porque esse mundo primitivo é tudo lá que acontece. É de lá que vem. Não é daqui que vai, é de lá que vem. Então, assim, você vem, você traz uma gama de informações e de conhecimentos. Aqui você desenrola isso. De que maneira? Sozinho, com o outro, em várias formas de relações. Você vai se desenvolvendo e vai obtendo luz. E o que é luz? É conhecer, é saber de mim mesmo, é saber o que eu estou fazendo, é saber para onde vou, é saber por que eu estou. Então, assim, a busca sempre é uma relação minha e ela, uma relação eu e ele, mas o principal é na relação para aprender de mim, não é na relação para aprender do outro e fofocar do outro. É na relação para aprender de mim sempre. E aí não tem como a gente falar desse mundo primitivo, que ele é o mais importante, e aí a gente não tem como sair
aí, né, Márcia, da questão tão importante dos nossos corpos e os nossos chakras, os nossos centros de força. Não dá para negar. Por quê? Porque aí ele explica para a gente o seguinte: todos nós somos isso. Nós vamos chegar lá. O que é o espírito? O que é feito? Nós vamos lá para acho que é a próxima aula. Próxima reflexão aqui, nós somos um clarão. Ele, para experienciar, tem que tomar uma forma a vivenciar aqui. Né? Ele passa por essa parte do corpo mental e tem vários corpos. São vários. Aqui nós estamos apenas deixando mais estreito aqui para dizer o espírito, aí o corpo mental, espiritual e duplo etérico, faz a parte de mundo espiritual. Dá uma olhada no tamanho que envolve o mundo espiritual. Dá uma olhada no tamanho lá do corpo físico. Só que esse aqui, nós, enquanto chama, enquanto centelha, enquanto clarão, chame como quiser, mônada, ele só consegue experienciar através desse. De que maneira? Através das vontades, esse corpo espiritual que tem os chakras, que a gente chama de centros de força, mas na verdade isso é a mesma coisa. Esse corpo tem e o duplo etérico também tem no meio. Ele faz a ligação, aí a Márcia sabe melhor que eu aí. Mas ele faz a ligação desse sutil que vem, sutil, informação, ele densifica essa informação, essa energia, para poder chegar e o físico entender. Certo? O físico é a mesma coisa, faz o caminho de volta também. O físico faz alguma coisa, tem aquela emoção, é denso pra caramba a energia, e aí vai chegar lá no espírito, viu? Porque é ele que comanda, ele é o dono de tudo. Por isso que é o principal, é o primitivo, é o primordial. Aí vem de novo, sentiu aquela energia ruim, raiva, não sei o quê, denso, pesado. Volta pro chakra, o chakra manda lá pro corpo perispiritual e chega lá no espírito. Ele se utiliza, manda de volta. Então, essa fábrica aí no meio de fazer como é que faz? Essa ligação trabalha constantemente. Então, essa parte onde nós temos os chakras, é bom que a gente entenda um pouco da gente. Porque o perispírito, vocês estão vendo que o perispírito tem o mesmo jeito do físico? Então, o físico é uma cópia. É uma cópia. Então, é bom a gente saber que isso aqui é reprodução disso aqui. Que é mentalizado por isso aqui. Então, quem fez você de corpinho assim, de cabelinho assim? Pai com a mãe deu genes, condições biológicas, para você se fazer. Então, nunca podemos esquecer isso. Então, eu venho de lá e é de lá que tem as informações. Então, esse mundo primitivo é o mundo primordial. E aí, esse daqui é rapidinho, só para vocês entenderem que eu falei, a energia, tá vendo o perispírito? Manda a energia sutil que vem do espírito, energia leve, né? Energia de amor, energia de tranquilidade, vem do espírito. O duplo etérico dá uma densificada, que o espírito não está preparado ainda para receber uma energia tão sutil assim, né? Porque se a gente tivesse preparado, a gente já estava em outras dimensões. Nós vamos chegar lá ainda. Então, o duplo etérico, pense. Eu gostaria que cada um pensasse como eu estou fazendo meu duplo etérico trabalhar. Sabendo que o lado de lá é o primitivo e principal. Então, a pergunta que fica no ar é: como estou fazendo o meu duplo etérico funcionar para ficar naquele lado de lá? Porque eu corpóreo aqui, tem que ficar só aqui? Tira o pé de lá total? Hein, gente? Depois que eu nasço, me formo, né? Corpo físico, eu deixo lá espírito. Lembre? Espírito vem vindo e formou o último físico. Então, lembremos sempre. O mundo principal é aquele de lá. Tá? Tudo que eu faço é o que ele está querendo fazer.
Só que eu posso escolher a maneira com que isso é feito. Então, assim, pensemos como eu estou fazendo os meus corpos trabalhar a meu favor, para fazer essa conversação. Porque se ele não estiver trabalhando bem, sabe o que acontece? Eu fico doente. Eu fico doente. Porque o mundo principal é lá. Ele manda uma informação, você não entende, ou então você faz de conta que não entende, entende errado, sua célula fala, mas não era isso, querido, não era isso. Ele desequilibra. Aí estou com dor, aí estou com câncer. Isso é claro, gente, isso é claro. Então, se a gente lembrar sempre que a gente tem pé lá, vai ser ótimo. Pelo menos lembrando que o principal objetivo é saúde, que ótimo. É sinal que você está começando a aprender sobre você. Que é lá o principal. Então você tem que cuidar desde aqui. E aí, falando de mundo primitivo, eu estava pensando assim, se lá é o principal, eu fiquei pensando, que link eu posso fazer sem apenas ficar didático somente, né, sobre a vida espiritual. Aí me veio eu sou muito assim, né, às vezes eu estou ali pensando e tal, aí eu abro coisa e vou lá ver um vídeo, alguma coisa, uma leitura. Aí vem, meu reino não é desse mundo. Desculpa, gente. Eu não sei lidar ainda com isso. Viu, Márcio? Tem que me ensinar a lidar com isso, porque eu sei que nessa hora eu não estou só e eu não sei lidar com essa energia. E aí, assim, eu falei, mas que eu posso fazer, né? Com uma mensagem, alguma coisa assim. Aí eu abri e falei, não, ele não é desse mundo. Eu falei, olha que legal. Que legal. Eu estou falando sobre, eu estou lendo, estou estudando, estou passando na minha cabeça que aquele mundo é principal. E realmente, então eu entendi o que Jesus falou. Quando ele diz, meu reino não é desse mundo. Ou seja, o principal, a minha casa futura, ele fala futura, mas na verdade não é futura. Hoje a gente sabe que a gente veio de lá, né? Então, assim, tenhamos essa certeza, né, de que quando ele fala, tenhamos essa certeza que ele teve quando ele está aí a ser crucificado, gente. Pilatos perguntar para ele, ué, você não é o rei? Ele disse, não, meu reino não é desse mundo. Para que eu vou, né, para que eu vou me desfazer dele? Acho que eu não vou me desfazer de você. Se eu sei que esse corpo para mim não tem validade. Então, assim, eu achei e falei, é verdade, é bem isso. E aí, assim, essa é uma verdade, uma lei da natureza da qual ninguém escapa. Quando a gente fala assim, é uma vida futura. Não é só uma vida futura. Eu não vim de outro lugar para ir para lá. Não, eu vim de lá para voltar para lá. Então, não esqueçamos dessa coisa, né? Eu achei bonito, porque é como se alguém falasse para mim, é isso. Na hora que eu perguntei, sabe, foi assim, fantástico. É muito gostoso quando você tem essa sincronia, sabe? Eu não sei se vocês conseguem me entender, sabe? Mas é uma coisa muito interessante. E eu achei legal, porque daí eu falei, então vamos buscar alguma coisa até para terminar, né? Aí, assim, a última pergunta. Ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Aí ele fala, não. Os espíritos estão por toda parte. Eles povoam infinitamente todos os espaços. E ainda diz que a gente tem continuamente ao nosso lado espíritos que a gente não os vê. Assim como agora eu sinto, né? Então, assim, observando vozes sobre vós atuando. Alguma dúvida, gente? É a gente ainda que não sabe, não aprendeu, não descobriu ainda como fazer. Muita gente, graças a Deus, já sabe, né? Já tem contato, já faz, já desdobra, já conversa.
está onde tem que estar, sabe? Para aprender, né? Aí assim, pois que o Espírito Santo é uma das potências da natureza, instrumento de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Não é que ele se serve de nós, não, ele se serve de partículas dele para vivenciar tudo isso. Não esqueçamos nunca, senão se a gente olha Deus como, por que ele faz isso comigo? Por que ele me pôs aqui? Não. Somos parte dele experimentando, para ficar menos dolorido, viu gente? Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas ao menos adiantados. Quer dizer isso, voltamos lá no meu reino não é desse mundo, né? E quando a gente ia na igreja falar reino dos céus, como é que eu consigo o reino dos céus? Ai, eu vou rezar muito para mim ter um lugar no reino do céu. Desculpa, mas o reino do céu, aonde é o céu? Onde é o céu e o inferno? Para nós. É condição, né? Tem dia que a gente levanta no inferno. Ponto. Tem dia que a gente está no céu. Pode estar tudo ruim em volta, mas não sabe por quê, está ótimo. Então o céu, e aí eu falo meu reino do céu. O que é reino do céu? É alcançar esse bem-estar, é alcançar essa coisa boa de estar em paz. Esse é o reino dos céus. Por isso ele dizia meu reino do céu, porque isso é coisa espiritual, você não tem como comprar, buscar, você sente, ponto. Né? Então assim, e aí eu achei dois slides, eu coloquei só para a gente terminar, que meu reino não é desse mundo, o reino de Deus, ele fala, o reino de Deus está entre vós. Por que está entre vós? Ele fala, olha, o reino espiritual está entre vós. Por quê? Porque somos todos nós. Como eu enxergo e como eu acesso, só depende de quem? De mim. Exatamente de nós. Por mais que Jesus viesse e sentasse do seu lado agora, e falasse, então, vou lhe ensinar. Você vai virar e falar, será que é mesmo? Então, assim, não adianta. A gente só compreende aquilo que a gente apreende. Você lê, lembra que eu falo sempre, cuidado, conteúdo não é conhecimento. Conhecimento é quando você leu uma frase e fez, você fala, saquei. Nunca mais você esquece. E a atitude vai mudar. Então, tudo que você aprende, ele vira esse conhecimento. Então, por isso que ele fala que o reino de Deus está entre vós. Ou seja, é possível. É só você querer. E aí, quem conhece o Juliano Posato sabe que eu sou apaixonada por ele, né? Ele é muito engraçado. Peguei, estou fazendo um curso do Yeshua. Cá entre nós, o curso está maravilhoso. Toda quarta-feira ele solta uma hora e pouco o curso, né? E aí eu gostei muito dessa aula, e ele fala, o reino de Deus não é um lugar, um estado, uma ação, um plano de governo ou de justiça. O reino de Deus é, acima de tudo, um estado de consciência presente. Nada de querer ir para o mundo espiritual, lá eu vou resolver o meu problema. Desculpa, vai nada. Você vai querer ir para um centro espírita pedindo pelo amor de Deus para ajudar. O que eu estou fazendo aqui? Não sei o que aconteceu comigo. Entendeu? Então, resolve aqui. Entende aqui. Compreende aqui. Certo? Porque daqui a um tempo, gente, não vai ter nem essa mediunidade mais. De médiums ser intermediadores. Daqui a pouco, todos vão poder pegar um aparelhinho e conversar com quem quiser do outro lado. Agora, detalhe, se eu não souber como e qual a minha intenção que eu estou usando para isso, cuidado. Lembre-se, cuidar de alguém que não gosta de você, que trai você, que pode te roubar, olhando é uma coisa. Agora, aquele que você não vê, se você não se cuidar, você vai ser de sobressalto. Sabe? Vai te levar de sobressalto, o seu melhor. Vai te enganar, sabe? Então, cuidado. Por que precisa ter luz, precisa ter conhecimento, precisa ter informação? Porque as coisas estão vindo, as coisas vão mudar. Totalmente. E temos que estar preparados para isso. E não é preparado, eu já sei tudo. Não. É preparado de intenção. É preparado de conhecimento. É preparado de amor fraterno. É preparado de que nem eu brigo com meu marido constantemente. Ele fica
bravo comigo, eu estou num trânsito bobeira, né? Ele fica bravo comigo, eu falo, para! Você quer ter razão ou quer ter paz? Não, porque... Para! O que você ganha tendo razão? Vou ensinar, não vai ensinar o outro, não vai. Ele só vai aprender, talvez ele aprenda a bater no carro, ele aprenda a fazer uma porcaria. Desculpa, mas vai ser assim. Entendeu? Você não vai ensinar o outro batendo na cabeça, quebrando a cabeça dele. Você vai ensinar, sabe como? Fazendo as suas atitudes diferentes. Faça diferente, perto, uma vez, duas vezes, três vezes. O outro vai se tocar. Se não se tocar também, não é problema seu. E se é isso que te incomoda, é que eu falo, se incomoda, sai de perto. Não tem outra alternativa, né? Então, acessar esse mundo primitivo não é para depois, é agora. Aí, assim, a pergunta que fica é, onde está a sua mente? Aí vai estar seu patrimônio, né? Por quê? A matéria é para a gente desfazer dela? Não, então não vou ligar mais, não vou vestir, não vou comer direito, porque matéria não é mesmo, né? Matéria vai ser o bicho vai comer. Que respeito você está tendo por você mesmo, que é você que fez? É você que fez. É como se você criasse um negócio e depois não desse valor, não cuidasse daquilo. Então não foi seu pai e sua mãe. Eles só deram condição para você se formar. Mas você que se formou. Então cuide bem e desfrute. Desfrute. A matéria exige que você desfrute, experiencie. Ah, deu errado, um dia tão horrível. Mas, meu Deus, como é que eu posso desfrutar essa vida? Para. Respira. Não é agora. Faz depois. Daqui uma hora, no período da tarde. Não faça hoje. Não mexa mais com aquilo que vai te tirar a paz. Vem amanhã a mesma coisa, outro dia. Às vezes tem outra resposta, tem outra ação. Então, é isso que isso é desfrutar. Ah, desfrutar é para eu aproveitar a vida, não vou trabalhar mais. Não, gente. Não tem nada a ver com irresponsabilidade. Tem a ver com responsabilidade primeiro com quem? Com aquela centelha lá. Tô mal, tô assim. Se eu me manter assim, meus chakras vão mandar informação errada, eu vou ficar com dor daqui a pouco. Então, peraí, isso é inteligência, é escolher entre. Então, peraí, vou escolher? Não. Respira, isso é desfrutar. Respira, para, faz alguma coisa diferente. Depois você volta ali, com a sua responsabilidade. Isso é desfrutar. Não dê o tamanho maior do que merece, para a dificuldade, para a dor, para a falta do dinheiro, para o que não tem. Não dê maior do que merece. Primeiro é a paz. Lembre-se, o que eu preciso curtir? É meu reino de paz. Depois eu continuo. Então, assim, estar no presente é estar presente. Não ficar procurando o que falta, preocupando se não sabe nem se vai dar, se não vai dar. Lembre-se desse mundo primário que a gente veio e vai voltar. Lá é casa. E também medo de perder o que tem. Ai, pelo amor de Deus! Me desculpa, mas quando você for, meu filho, se não colocar roupa em você, você vai peladão. Então, nada é seu. Prestado. Eu falo para o Márcio, às vezes eu vejo assim um terreno, o pessoal passa assim na esquina, tipo assim, aí fica aquela esquina de bico. Eu viro e falo, Cacilda, o cara vai levar meio metro de caixão. Cacilda! Sabe assim, é um direito, lógico. Mas, gente, existe uma coisa chamada bom senso, existe coerência, sabe? Então, é só isso que a gente, sabe, pede, lembrar que esse reino aí, para manter ele aqui dentro, lembrando que aquele mundo lá era primário e é futuro, sempre. A gente veio, mas sempre volta. É lá que é casa. Lá que é para ter a paz efetiva. Aqui é para exercitar. Deu errado? Ixi, o que será que eu não estou entendendo? Essa é a resposta, essa é a pergunta. E não se desesperar. Ok? E principalmente daqui para frente, porque a coisa vai apertar, mas não é física.
é emocional. A gente vai começar a não dar conta. É muita coisa emocional, relações, as pessoas meio perdidas, desesperadas, não sabem nem muito bem para onde vai, nem o que está querendo. Se você parar e perguntar para ela, mas por que você está assim? Ai, não sei. Ai, sabe, é assim. Então, assim, sejamos a diferença, se encontrar isso, falar, vem cá, bora respirar comigo um pouco. Daqui a pouco você fala, agora pode continuar. Entendeu? Conversa um pouco, porque tente transportar esse mundo, se você conseguir esse reino dentro, transfere para outro também. Tá bom? Essa é a conversa de hoje. Aí a próxima a gente vai falar, continuar falando sobre cada espírito, né? Gente, muito obrigada. Eu passei um pouquinho, achei que ia ser só meia horinha, mas...